uma série de tentativas de estupros, de abusos. Nessa hora eu escutei uma voz: corre, corre, vai embora. Cá filmes pornográficos em uma TV e ele ficou me olhando com uma cara muito de predador. Tentava passar a mão nas nossas partes íntimas e até chupões no pescoço, na orelha, colocar para sentar em suas partes íntimas. Uma cena horripilante. E antes de começar, eu devo alertá-los que esse vídeo tem um conteúdo extremamente pesado, mas é um conteúdo necessário. As crianças sempre estiveram vulneráveis, em perigo. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, esses perigos, esses riscos são infinitamente mais rápidos e de várias formas diferentes, onde muitas vezes um pedófilo, ele não precisa nem mesmo sair de dentro de suas cavernas para aproveitar-se de nossas crianças. Ou até mesmo comercializar fotos e vídeos sem nem ao menos estar do lado da sua criança, sem nem ao menos ter visto pessoalmente a sua família, você, a sua criança. Você já imaginou que aquele vídeo fofo que você gravou do seu filho, fazendo aquela dancinha da moda aí dos TikToks da vida e de qualquer tipo de aplicativo de rede, pode servir para lasciva de monstros como esses? E até mesmo podem parar aí em sites de grupos de pedofilia? Oi, meus maravilhindos, se você é novo aqui, eu sou Deia Persson, uma brasileira que mora aqui na Suécia há 10 anos. E no vídeo de hoje eu quero avisar para vocês que podem conter gatilhos para pessoas mais sensíveis. Porque no vídeo de hoje eu vou contar para vocês uma parte da minha história, uma parte da minha infância. São fatos reais, vividos e presenciados por mim mesma. Não é só em Marajó. Esses dias fomos aí com a graça de Deus que usou a voz de uma linda menina chamada Ainê Rocha, alertados aí para uma situação muito delicada que a ilha de Marajó vive e que boa parte do Nordeste também vive. Na verdade, esse alerta já vinha há muito tempo, mas as forças malignas se levantaram todas quando esse assunto veio à tona. Quem lembra do cancelamento de Damares quando falou sobre a ilha de Marajó aí por muitos artistas admirados por nós, puxado e encabeçado por a mulher que mais ganhou dinheiro aí, claro, às custas de quem? Das nossas crianças. Não é muito difícil aí não saber quem são o nome desses... É só dar um Google que você vai ver artistas, empresários, políticos. Então é muito fácil você encontrar aí quem são os nomes dessa banda podre que tem no nosso Brasil. Por que será que gente de tanto dinheiro, de tanta fama, de tanta voz, com tantas pessoas aí pela internet e pelo mundo, fizeram aí um levante para descredibilizar, não só para descredibilizar, mas para calar a Damares? Por que será? Você já se perguntou? Por que será? Divergência política e ideológica? Será mesmo? Ah, porque é de esquerda ou porque é de direita, então vamos descredibilizar um assunto tão sério como esse? Até onde vale uma briga política e ideológica? Ou será se isso simplesmente tem interesses de pessoas poderosas usando pessoas com tanto poder de fala? A quem afinal esse povo serve? Outro dia, vendo aí podcasts, eu vi um vídeo da Luana Piovani que dizia a seguinte coisa e fica aí uma reflexão pra gente. Eu vou deixar um trechinho aí da entrevista que ela deu. Cara, me dava um trabalho ser cidadã no Brasil. Eu queria postar foto dos meus filhos, eu tinha que postar o negócio da Amazônia, eu tinha que postar os golfinhos, era o Tubarão, era o Leonardo DiCaprio, era o 342, era a Paula Lavigne dentro do nosso grupo falando não sei o quê, daí tem que ir pra Brasília, daí não sei o que mais, e daí vamos não sei o que do gay, vamos na manifestação a favor do GLS, PUVXZ, e não sei o que, eu falo, meu Deus do céu, mas tá muito doideira! Meu Deus do céu! Não tô conseguindo postar eu bonita de biquíni! Tem 4 coisas políticas pra fazer, tem 5 pessoas me pedindo coisas absolutamente importantes e relevantes que eu preciso postar. Até onde, afinal, os artistas influenciadores pensam realmente aquilo que eles falam,
naquilo que eles postam pra gente. Na minha humilde opinião, isso resume muito bem o que significa um corpo sem alma. O que afinal é negociável para eles? O que está acontecendo em Marajó, todos vocês devem estar sabendo, acompanhando as notícias do desaparecimento de uma outra criança no sertão paraibano, chamado Ana Sofia. Se não me foge a memória, foram os delegados que usaram a seguinte frase tão chocante para muitos sobre a cultura do estupro no Nordeste e muitas outras partes do Brasil, obviamente. Vi que muitas pessoas se levantaram chocados. Como pode um delegado falar a cultura do estupro? Sobre cultura, como se fosse uma coisa cultural. Isso choca, né? Choca os ouvidos de quem escuta isso. Mas, infelizmente, a cultura do estupro, ela existe no Nordeste e, sim, ela deve ser combatida, falada. Se isso não é uma cultura, depois dos meus relatos, você me diga o que você acha que é, como nomear essa situação. Vou contar para vocês a história da minha infância. Uma história não, várias. O ano era 1900 e lá e vai bolinha. Eu tinha 6 anos. Órfã e a mais nova de 3 irmãos. Para quem não sabe essa parte da minha história, eu perdi minha mãe aos 6 anos de idade. Na verdade, eu não tinha nem 6 anos de idade direito. E ficaram aí irmãos em escadinha. Eram todos crianças. Se a psique não vai me enganar agora, era 6, 9, 10 e 12 anos. Era mais ou menos isso as nossas idades. O meu pai, um exemplo de tudo que você possa imaginar, civilidade, educação mesmo nunca tendo estudado na vida, resiliência, amor, fé, rigidez muitas vezes quando foi necessário, humildade. Ele tinha todas as qualidades que o dinheiro não pode comprar, mas era um homem pobre. Pobre na forma da lei, trabalhava muito, ganhava pouco, não negava trabalho, pegava todos os trabalhos que aparecia pela frente e não questionava o valor que ia receber. Afinal, tudo o que ele queria era alimentar os filhos. A cabeça desnorteada, viúvo, com 4 crianças, sem saber fazer um arroz na vida. O que ganhava, quando ganhava, mal dava para sustentar a gente, mal dava para a gente comer. E às vezes não dava. Mas como todo homem de Deus que não foge da sua missão, que tem caráter e assume as suas responsabilidades, ele tinha como objetivo principal nos criar unidos e juntos. Ele teve a ajuda de um anjo, o meu anjo na terra, a minha tia materna. Ela não só ajudou ele em todas as questões que ele precisava em relação aos filhos, ajudando a auxiliar ele com a gente, a questão da limpeza da casa e de estar sempre junto com a gente, como também ela acolheu essa responsabilidade de mãe para ela. E como eu disse, nós éramos uma família carente e na casa da minha tia não era muito diferente disso. Não faltava comida, mas faltavam muitas outras coisas, que a falta de caráter, o alcoolismo e o excesso de confiança em familiares, amigos, desconhecidos traz consigo. Algumas coisas aqui eu nunca vou falar, por respeito a algumas pessoas e também por respeito a algumas outras pessoas que não querem ser mencionadas aqui e também não querem ser expostas, porque algumas pessoas simplesmente nunca vão contar o que passaram. Então, para poupar e para preservar pessoas que não querem ser expostas e também para preservar algumas pessoas que nunca falaram nada, mas que nem precisam falar, é que eu vou evitar e poupar muitas palavras aqui, que na verdade eu gostaria de falar bem mais do que eu vou falar aqui para vocês. Mas eu vou tentar segurar a minha linguinha, porque agora é difícil me calar. Até os meus 13 anos de idade, eu sofri uma série de tentativas de estupros, de abusos de várias formas que vocês possam imaginar e que só não foram concretizados porque eu sei que a mão de Deus estava ali protegendo aquelas crianças. Sim, é assim que eu enxergo. Eu não fiquei com traumas
E quando eu vejo essa situação que eu tô contando para vocês, eu não consigo me enxergar nessa situação. Eu sinto pena daquela criança, daquelas crianças, mas eu não consegui fazer traumas com isso. Na verdade, eu consegui aumentar muito mais a minha fé em Deus e ter muito mais gratidão, porque eu sei que nós somos protegidos por Deus, que nós somos escolhidos por Deus, filhos amados e escolhidos. Foram inúmeras tentativas de abusos, desde um adulto colocar filmes pornográficos em uma TV e forçar a gente a assistir esses filmes. Sempre que a gente estava por perto, colocava para que a gente pudesse escutar, e o sujeito ainda se... Esse gesto vocês já sabem, né? O que ele fazia para que a gente pudesse estar vendo aquela situação. E nós, calada, com medo, beijos inadequados e até chupões no pescoço, na orelha, que hoje eu vejo que eram inadequados. Mas eram pessoas da confiança de todos. E eu era apenas uma criança órfã e problemática. E quem sabe iam dizer que era uma minha mentira, que eu estava inventando, e que tudo isso era por causa da minha cabeça problemática. Afinal, era difícil enfrentar aí a perda de uma mãe aos 6 anos de idade, e quiçá se não iam culpar o meu pai. Então eu calava. Muitas vezes eu escutei a seguinte palavra: se você não se comportar, vai para um colégio interno e nunca mais vai sair de lá. Só volta para casa nos finais de semana. E eu, com medo, me calava. Eu já não tinha a minha mãe, não queria ficar sem meu pai, mas a minha gratidão a Deus só aumentava. Deus não permitia que os abusos fossem concretizados, mas nem precisava, né? Afinal de contas, um abuso ele pode acontecer de várias formas. Não precisa haver um toque profundo para que haja um abuso. O abuso sexual a uma criança, ela não precisa ser apenas na penetração ou no toque em suas partes íntimas. Eram amigos. Lembro namorado de primas, namorados adultos que chegavam em casa, era vizinhos, era os próprios familiares. Eu lembro que teve uma época que a gente não podia nem ao menos tomar banho, porque sempre tinha alguém que ia olhar a gente no banheiro. E eu simplesmente não queria tomar banho, o que me gerou aí uma fama de não gostar de tomar banho até hoje. Até hoje, os familiares brincam com isso, tipo, VTube, já toma banho, e aí, não sei o que, agora tu gosta de tomar banho? Ixi, se já não gostava de tomar banho aqui, aí então que é frio, não toma banho mesmo, hein? Então, há esse pequeno bullying que eu não levo muito a sério, afinal de contas as pessoas nem sabem o porquê eu não gostava de tomar banho, né? Porque eu não gostava de tomar banho porque eu tinha medo de ir ao banheiro sozinha. Então muitas vezes a gente se pastorava no banheiro para outra ir ao banheiro com medo, as portas sempre abertas, sempre muita gente circulando dentro de casa, e quase todos faziam isso. E é claro, obviamente, que a culpa não era da minha tia. A gente morava no Brasil, as pessoas são muito normal morar no aglomerado de casa, sabe? Aquele familiar, aquela família toda, é casa na frente, é casa atrás, é casa em cima, é casa do lado, é vizinho que entra, é vizinho que já é íntimo da família e que age como se fosse da família, que entra, toma café, entra em casa bêbado. Então tudo isso facilita com que pessoas de má índole abusem das crianças, e são pessoas de total confiança de todos. Me lembro de um incidente aqui também em que eu estava tomando banho e, claro, eu era uma criança, eu tomava banho, para você ter uma ideia qual eu era grande, eu tomava banho dentro de uma bacia dessas que coloca roupa, essas longas, que tem pessoas que colocam até cesta básica dentro desses baldes, de um baldão que tem assim grande, pois eu enchia ele para tomar banho e tomava banho dentro, né? Minha tia sempre trabalhando, mas sempre
dando permissão para que a casa dela todos entrassem e tudo bem, era a casa dela, mas isso jamais eu passarei esse tipo de coisas adiante. Minha casa é fechadinha para mim, minha família e poucos. Mas resumindo a história, entrou um amigo da família, um amigo, amicíssimo, sabe? Já era assim como se fosse uma pessoa da família. Mas, assim como esse, muitos outros circulavam dentro da casa. Então, ele chegou, foi até o banheiro onde eu estava tomando banho, abriu a porta. Eu era uma criança, eu devia ter, se não me falha a memória, eu devia ter uns 8 anos. Então, eu estava tomando banho nesse balde e eu adorava afundar, porque cobria toda a minha cabeça e subia de novo, né? E eu tava só em casa tomando banho. Ele entrou dentro de casa e aí ele abriu a porta e disse: ai, cadê todo mundo? Isso era um amigo da família, tá, gente? E eu disse: ai, não tem ninguém aqui. A minha tia tá trabalhando e tal. Então ele, naquela hora eu senti, mesmo com toda a minha inocência, uma sensação de perigo, sabe? Meu coração começou a bater mais rápido, sabe? Aquela sensação de perigo, porque ele parou e ele ficou me olhando com uma cara muito de predador, sabe? E aí ele era uma pessoa que eu também confiava, sabe? Também era da minha confiança. Como eu disse, são pessoas que vivem e convivem no círculo ali de amizades familiares e pessoas que jamais alguém vai pensar algo errado. Então ele ficou olhando assim para mim na bacia, naquele balde, e disse assim: levanta aí para me ver uma coisa. Eu baixei na água assim, em vez de levantar eu baixei. E ele foi se certificar se tinha alguém ali, né? Para ele poder fazer o que ele queria fazer. Então, nessa hora eu escutei uma voz: corre, corre, vai embora. E mesmo sem eu entender nada do que estava se passando naquela situação, porque eu não tinha um olhar sexual para nada, eu era uma criança. Então, eu escutei essa voz me mandando sair. Sai, corre, sai daí. E eu obedeci sem saber direito por que eu estava fazendo aquilo, mas com o coração muito acelerado. Eu só saí da água, não me lembro nem se a pessoa estava lá atrás, onde estava. Eu saí da água peladinha do jeito que eu estava e eu corri para um quarto onde tinha uma pessoa da família dormindo. Algumas pessoas já tinham meio que essa fama, meio que as pessoas já sabiam o que essa pessoa era capaz de fazer, porque éramos orientados a não passar em um determinado lugar, porque eu não vou estar falando aqui, né, para vocês, porque aí eu vou ter que envolver outras pessoas, mas aí não passar em um determinado lugar sozinho, até que tal hora, não vai ali, não vai até esse lugar, não vai até a lateral da casa, não vai até a frente da casa, e assim éramos orientados sempre. Então, isso tudo me deixa bem claro e deixa claro para vocês onde entra a cultura do estupro. Porque um abusador de criança, ele é para ser denunciado, ele é para ser preso, ele é para ser banido do convívio com outras crianças, com crianças que estão ali em estado de vulnerabilidade. E no caso, toda a família que sabia passava a mão na sua cabeça. Então, muitas vezes eu fui atacada nesse lugar por essa pessoa que, como era uma passagem de muita gente, tinha muita gente sempre circulando no local, que ele fazia? Ele tentava passar a mão nas nossas partes íntimas. Detalhe, não era só comigo, eram com muitas outras pessoas que frequentavam aquele ambiente. Todas crianças, nessa faixa de idade aí que eu tô falando pra vocês. E com algumas aconteceu até coisas bem mais sérias do que o que eu tô contando aqui pra vocês. Eu tô filtrando aqui o que eu falo pra poupar algumas pessoas e pra não envolver pessoas que não querem ser envolvidas mais e que nunca contaram isso pra ninguém. Pessoas que às vezes só eu sei alguma coisa ou outra, então eu não quero envolver, tá? Então eu vou contar sem envolver muito as pessoas, como por exemplo, pegar a criancinha da família, colocar no colo, colocar para sentar em suas partes íntimas e
O abusador, gente, ele não deixa marcas. Quando é um abusador desse naipe, desse tipo, muitas vezes ele não vai deixar marcas. Algumas vezes presenciei também uma troca de favores, tipo, pessoas atraindo crianças através de pipa, através de peão. Então era uma troca por benefícios sexuais. E essas crianças, talvez sem a mãe nunca saber e nem nunca vai saber, eles faziam essa troca. Isso era meninos, tá, gente? E essa pessoa pegava essas crianças e fazia essa troca quando não tinha ninguém em casa. E muitas vezes eu presenciei, eu escutei barulhos e eu fui de pontinha de pé e fui olhar pelas frechinhas para ver o que estava acontecendo. E eu presenciei, não só eu, nós, porque éramos crianças naquele tempo e estávamos todos brincando juntos, presenciamos uma cena horripilante que você possa imaginar, dessa pessoa tendo ali, fazendo com que a criança tivesse relações com ele, com esse adulto, sabe? E era algo chocante, porque o que eu vi? Eu vi tudo isso, passando a mão, colocando a mão da criança e tudo. A criança devia ter uns 8, 9 anos, tá? Isso por uma troca de pipa, né? De raia. Na nossa cidade a gente chama raia e vocês aí devem conhecer como pipa. E depois que essa pessoa se aproveitou bastante dessa criança, fazendo com que a criança se aproveitasse dele. Você tá entendendo? Não foi bem... Não chegou ele a fazer o ato com a criança. Ele colocou a criança para fazer com ele e depois ele pegou o travesseiro e ele usou o travesseiro para terminar. Se é que vocês estão me entendendo, porque é uma coisa tão nojenta que você, sabe, eu tento falar e a palavra não quer sair da minha boca, mas você tá entendendo? Isso tudo, o que aconteceu? Ele viu que a gente tinha visto e o que ele fez? Ele fez com que todos nós ficássemos de castigo em casa. Fez com que a nossa família colocasse a gente de castigo. Ele inventou histórias mirabolantes contra a gente, nós, né, que éramos 3 crianças, 4 comigo, e colocou a gente como tudo que você possa imaginar, não tocando no assunto, né, só para intimidar e dizer assim, se você falar, vai ser ruim para você, sabe? Porque quando ele viu que a gente estava olhando, espionando, a gente correu. Então, tipo assim, eu fui uma das prejudicadas, né? E fiquei de castigo porque essa pessoa inventou várias coisas, disse que a gente estava quebrando plantas, que a gente era crianças insuportáveis, e ficamos de castigo, né? Porque a minha tia também, ela acreditava, né? Porque, afinal de contas, que relevância tem a voz de uma criança para todos que estavam ali, tá? E minha tia nos colocou de castigo, claro, ficamos aí uma semana sem poder brincar fora de casa por conta desse acontecido. Então, mais uma vez, a gente silenciou. E isso ajudou a gente a silenciar muitas outras coisas. É um ponto muito importante que eu também queria tocar com vocês. É a respeito de você dar credibilidade à sua criança. Porque as pessoas não dão credibilidade às crianças pelo simples fato dela ser uma criança? Porque um adulto pode falar a verdade e uma criança não? Porque a gente não dá voz às crianças. Então, quando você faz isso com os seus filhos, você está fazendo com que aquela criança não conte mais para você uma futura coisa que venha a acontecer com ele. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Meu filho outro dia chegou em casa dizendo que a professora tinha levantado ele assim, sabe? Que ele tinha desobedecido a professora e a professora tinha levantado ele assim.
Então, eu conversei com ele, perguntei, foi isso, mas o que você fez, até onde foi, ela pegou forte demais, como foi? Interroguei ele todo, porque aqui em casa a gente tem uma conversa muito aberta, eu com eles. Chegou da escola, a gente conversa sobre o dia, conversa sobre tudo que aconteceu, eu escuto eles e sempre, nunca deixo de dar voz a eles e ouvir e dar, não é credibilidade, gente, em outra palavra, importância ao que eles falam. Então, imediatamente eu fui na escola, fui conversar com a professora e aí marcamos reunião com a tal professora, né? E aí, no meio da reunião, ela falou, mas que ela não tinha feito assim. Eu disse, opa, peraí, é a sua palavra contra a palavra dele. E eu convivo com ele, eu converso, eu sei quando ele faz uma coisa errada, ele me diz, ele não esconde os mal feitos dele. Quando ele me contou essa história, primeiro ele me contou a parte errada que ele tinha feito. Então, eu sei que você é o adulto, você pode ter poder na sua fala, porque você é um adulto, mas infelizmente para você, ou não sei, ou felizmente pro meu filho, eu acredito no meu filho, eu dou importância ao que ele falou para mim. Então eu não acho que ele esteja mentindo. Talvez ele pode ter o quê? Interpretado dessa forma, né? Você tenha pegado ele forte e achou que não era forte, mas para ele foi muito forte o jeito que você pegou. Gastei todo meu sueco lá na reunião que eu pedi lá, né, com as professoras, porque ele tem mais de uma professora, então eram os professores dele que estavam lá, inclusive essa. E meu marido, mas você tá entendendo o que ela tá falando? Eu disse, e o Kiko? Eu tô falando também, eu tô falando que é difícil, vai ficar difícil, então que ela não trisque o dedo nele, porque vai ficar difícil, vai ser a palavra dela contra a palavra dele, e entre a palavra dela e a palavra dele, eu sempre vou ficar com a palavra dele. Então é um alerta pra ela não pegar nele de forma nenhuma. Se ele fizer uma coisa errada, ela conte pra mim e eu vou conversar com ele da forma com que eu achar que eu devo conversar, tirar videogame, tirar por tempo indeterminado alguma coisa que ele goste muito, mas isso aí eu vou fazer. Ela, como professora, ela não pode pegar nele, tocar a mão nele de forma agressiva e muito menos colocar ele de castigo num canto sozinho e toda a turma sair para brincar e ele ficar dentro de uma sala. Então eu não admito isso eu falei na reunião, tá, gente? Com todo o meu sueco aí, né, com a ajuda do meu marido também, né? Então eu falei, eu não admito isso e que isso seja a última vez que isso tenha acontecido, porque se ele chegar em casa relatando outra vez algo semelhante a isso, eu não vou mais vir na escola. Eu vou lá na reitoria e vou conversar com o reitor e vou fazer uma denúncia contra a escola. Eu não vou mais vir aqui na escola falar sobre isso, eu tô falando isso agora, mas a próxima vez não vai ser assim. Pessoal, por mais que eu tenha filtrado bastante as informações, o vídeo ficou muito grande. E olha que eu peguei só os relatos assim mais marcantes e muitos dos relatos vividos por mim e por outras pessoas ao meu redor eu deixei de fora. Então esse vídeo vai ter uma parte 2. Mas não se preocupe que a parte 2 já vai estar aqui, ó, nos cards. É só você clicar que você vai ser direcionado para a parte 2 desse vídeo.